Vamos de novo? De quem será o primeiro boa noite agora? Vamos ver quem é que não saiu de perto do celular. Ó, agora eu vi que tem som. Se não vale, o pastor foi o primeiro. Ó, entrou outro? Quem mais está aí? Vamos ver. Boa noite. Agora sim. Todos nos ouvem? Glória a Deus. Irmã Edivan, irmã Janete. Irmão João Batista. Muito bem, todo mundo aí. A irmã Cláudia. Feito, irmão Feito, Thiago. O irmão Alex. Deus seja louvado. Eu não perguntei, mas eu acho que prefere ser chamada de Mirley ou de Aline? Eu fiquei na dúvida, aquele dia domingo eu acabei não perguntando. Quem mais? Deixa eu ver, entrou mais alguém aqui que passou correndo. Irmão Ronildo, Ezequiel, a Kerly, Carmen. Sejam todos muito bem-vindos, irmão Douglas. Irmã Nilza, boa noite. Irmão Luciano, pastor Luciano, né? Bendito e louvado seja Deus pela tua vida. Olha aí, 1 minuto e já estamos com 20 pessoas. Ô, Glória! Compartilha a tua sala de vídeo aí, irmão. Tava todo mundo esperando. Terça do Crescimento hoje, com algo que você não pode perder. Dani, a Jana, uma Camila. Verdade, irmão Thiago. Tecnologia. A outra irmã Aline. Irmão Ronildo lá da Pedras Brancas, né? Irmã Nilza Ribeiro. Boa noite, irmã Nilza. A irmã Patrícia. Olha aí, não para de chegar gente. Glória a Deus. Deus seja louvado pela tua vida. Amém? Pessoal... Posso contar já do que é o tema de hoje? Amados, na Terça do Crescimento, a gente já falou sobre muitos assuntos. Nós falamos, me tornei cristão e agora. Nós falamos da importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós falamos da importância da oração, não é verdade? Nós falamos da importância do jejum. Nós falamos da importância do congregar, né? Da igreja local. Nós falamos do batismo. Já falamos da Santa Ceia, já, né? Falamos da Santa Ceia. Boa noite, irmã Gislaine. Deus seja louvado. Falamos de muitas coisas importantes na vida do cristão. Mas hoje nós queremos falar, a irmã Osmarilda, que nos assiste de longe também, paz. Hoje nós queremos falar de algo que talvez você até já tenha sido questionado alguma vez, né? E que é importante que você saiba. Eu costumo dizer para as pessoas lá na igreja, né? Você serve a Deus em uma igreja organizada. As coisas não acontecem, né? De forma aleatória. Amém. Existe um ordenamento, existe, né, todo um regramento de como é que é o funcionamento administrativo da igreja, de todo como é que eu vou dizer para você, toda uma organização administrativa. E não só isso, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja que nasceu no coração de Deus. Glória e hoje nós queremos fazer essa live te contando como que a Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu. Não vai dar para contar tudo sobre a doutrina quadrangular e o que significam, né? Os símbolos que você vê na fachada da Igreja Quadrangular, mas entre hoje e a próxima terça nós vamos te contar da visão, como foi que Deus concebeu para a Aimee, como foi que a Aimee teve, né, o entendimento de iniciar o trabalho da Igreja Evangélica Quadrangular. Deixa eu dar mais boa noite aqui, que tem mais gente para dar boa noite. Espera aí. Glória, né, irmã Andresa? Glória a Deus. Irmã Miriam, boa noite. A Sônia, boa noite. Irmã Sônia, né? A irmã Sara. Pastor Selomar também está por aqui. Deus seja louvado. Irmã Maria, paz. Irmã Maria Odete, né? Amém. Deus Glória a Deus pela vida de todos vocês, queridos. Amém? Então, se você não sabe, né, eu quero iniciar te dizendo que a Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada, né, por uma mulher. E aí o pastor vai me ajudar com que ano que foi mesmo? Amados, a nossa igreja, ela tem
primeiramente, dentro de uma proposta totalmente na palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus. Ela nasceu no coração de Deus. Aleluia. E a história da nossa fundadora, pastora Aimee Semple McPherson, é um testemunho incrível. É um testemunho que traz respostas ao chamado, ao propósito, inspira a nossa vida. O testemunho dessa mulher é inspirador. Queridos, imagina uma mulher, uma jovem, que nasceu numa fazenda no interior do Canadá, numa cidade, Ontário, uma cidade do Canadá, no início do século passado. Ela nasceu em 1890. E no início do século passado, esta mulher, ela estava visitando a cidade com seu pai. Eles moravam numa fazenda, né? Eles iam na cidade de tempos em tempos. Quem já morou no interior sabe como é que é, né? Você vai à cidade uma vez por semana, ou às vezes nem isso. Faltou. E eles viram um trabalho evangelístico de um evangelista avivalista chamado Robert Semple. E o pai dela decidiu entrar e assistir o culto. E ela foi impactada pelo Espírito Santo. Ela tinha 17 anos, queridos. Ela era uma adolescente. E a palavra que ela ouviu naquela noite entrou no coração dela como uma flecha. Uma palavra de salvação. E naquela época, as igrejas eram muito tradicionais, muito na religiosidade. E ela sentiu a presença do Espírito Santo. E ela voltou para casa e aquilo ficou batendo, aquela palavra ficou batendo no coração dela. E ela questionou naquela noite se existe um Deus que criou todas essas coisas. Era uma noite fria, lá neva, né? Era inverno. Se existe um Deus que criou todas essas coisas, eu quero, olha o que ela disse, eu quero que ele se manifeste a mim. Aleluia. Na noite seguinte, ela sentiu a presença do Espírito Santo. E ela voltou a ir àquele centro evangelístico, onde aquele evangelista estava fazendo aquela campanha. Ela recebeu a presença do Espírito Santo. E ela começou a buscar, a ler a palavra. Olha só que coisa maravilhosa, amados. Ela começou a ler a palavra. Ela começou a mergulhar na palavra. E ela sentiu o chamado no coração dela. Só que, amados, olha que coisa maravilhosa, as irmãs que me ouvem aí, não só as irmãs, nós homens também, com certeza, né? Mas por que eu estou falando das irmãs? Porque às vezes, amados, ainda nós vimos de uma forma tão deturpada aquele sentimento, aquele pensamento. A pastora está segurando minhas mãos aqui, tá? Vocês estão vendo? Você tá vendo que eu tô puxando ele? É que ele começa a falar, né? E daqui a pouco ele vai fazendo assim, daí eu não vejo ele, só vejo as mãos dele, assim. É resfriado, não é coronavírus, tá? Queridos, mudança de temperatura, quem tem rinite sabe muito bem, né? Tem que botar uma plaquinha assim, né? Rinite. É rinite, não é coronavírus. Então, queridos, esta mulher, ela começou a tentar encontrar na Bíblia a resposta para o chamado dela. Porque ela se sentiu chamada. E ela começou, então Deus começou a falar com ela a respeito, por exemplo, de Débora, que foi uma grande líder. Se você quiser procurar lá no Velho Testamento a história de Débora, ela foi uma líder que conduziu o povo de Israel a muitas vitórias. Ela viu Esther, entendeu? Então ela começou a se inspirar nessas mulheres que conduziram o povo de Deus, que levaram a palavra do Senhor. E Deus chamou esta mulher e ela um dia encontrou o evangelista Robert Semple e ela estava para fazer 18 anos e ele se declarou para ela e convidou ela. Eu quero me casar com você e nós vamos para a China, fazer missão na China. E ela, uau, imagina, se sentiu, né, maravilhada. Conversou com o pai dela, o evangelista conversou com o pai dela. Resumindo, eles se casaram. Ele trabalhava numa fábrica de caldeiras e o sonho dele se realizou. E eles foram para a China. Eles não tinham dinheiro, mas eles fizeram uma campanha evangelística no Canadá, numa igreja de italianos,
e lá eles arrecadaram uma oferta, receberam uma oferta que dava para comprar as passagens. Eles visitaram a Europa, ele era irlandês, e lá na Europa ela pregou numa igreja para 15 mil pessoas. Imagina, no início do século passado, ela, jovenzinha, 18 anos, devia ter no máximo 19, ela pregou para 15 mil pessoas na Europa. E lá eles receberam outra oferta. Foram para a China. Chegando na China, eles começaram o trabalho evangelístico. Passaram por muitas perseguições, porque este povo era um povo muito místico, muitas religiões naquele país. Só que lá, queridos, a fé dela foi provada, porque eles pegaram malária e ela perdeu, ou melhor, não vamos usar esse termo, né? O Senhor chamou aquele evangelista e ele então partiu e ela ficou só. Ela retornou para a casa de seus pais, mas o chamado continuava batendo no seu coração. O chamado continuava batendo forte no seu coração. E lá ela casou novamente, mas ela sentia que Deus tinha algo maior para ela. E ela entrou num processo de depressão, porque às vezes, deixa eu te falar uma coisa aqui. Às vezes, queridos, o Senhor bate na porta do nosso coração e nós fizemos assim, ó. Nós tapamos o nosso ouvido. Não estou ouvindo nada, não estou ouvindo nada. Nós tapamos o nosso ouvido e o Senhor, Ele bate, Ele bate, Ele bate. Deus tinha chamado ela para o ministério. Deus tinha um propósito para a vida dela. E ela, então, ela resiste a este chamado, ela cai doente. Num dia, numa semana, ela faz 5 cirurgias. E nessa semana, ela está agora entre a vida e a morte. E o Senhor então diz para ela: tu vai ouvir o meu chamado ou não? Olha o nível de intimidade que esta mulher, jovem mulher, tinha com Deus. E quase sem forças, em cima da cama daquele hospital, ela disse: Senhor, eis-me aqui. Eu aceito e eu vou. E ela foi. Queridos, menos de uma semana, no máximo 10 dias, não me recordo agora bem a quantidade de dias, ela saiu do hospital. Totalmente recuperada. E olha que coisa linda, a mãe dela apoiou ela. E ela então teve o apoio de seus pais que cuidaram dos filhos para ela e ela iniciou o seu ministério. Tal como o seu marido que havia partido, ela começa agora um trabalho evangelístico. Ela começa a viajar o Canadá e os Estados Unidos pregando o evangelho. E ela inicia então um trabalho de avivamento, sendo a primeira e única mulher de sua época, lá no início do século XX, pregando o evangelho. E queridos, incrível, cada cidade que ela chegava, ela reunia 5, 7, 10, 15 mil pessoas. Na frente, quando ela se reunia em grandes lugares, muitas vezes em tendas, ela na frente, nas primeiras fileiras, eram colocados os enfermos, pessoas paralíticas, pessoas que estavam com muletas, e ela passava naquelas fileiras e as pessoas jogavam as muletas para cima, os paralíticos levantavam das cadeiras de rodas, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, as pessoas que estavam enfermas eram curadas. Queridos, era uma coisa incrível o que Deus fazia através das mãos dessa mulher. Esta mulher tinha um nível de intimidade com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque ela disse: eis-me aqui. Ela aceitou o chamado. Certa vez ela disse assim, eu atravesso de joelhos um continente ao outro para ganhar um perdido. Ela tinha um amor pelas almas. Ela sabia do chamado dela e ela sabia que ela tinha que levar aquele mesmo Jesus que havia transformado o coração dela. Ela queria compartilhar ele com outras pessoas. Certa vez ela teve um sonho e ela viu como um rio de pessoas. Sabe um rio? Você já viu uma correnteza de um rio? Que a água corre? Ela viu neste sonho, mas não eram águas, eram pessoas que como um grande rio iam sendo levadas para o inferno. E Deus disse para ela: até quando você não vai ouvir o meu chamado para pregar para essas pessoas? Forte, né? Forte isso, queridos. Então, dentro desse trabalho evangelístico, ela
iniciou uma grande jornada, atravessando os Estados Unidos e todo o Canadá pregando o Evangelho. E no ano de 1922, ela estava realizando um trabalho na Califórnia, em Oakland, e Deus deu a revelação para ela do Evangelho quadrangular. Ela viu lá em Ezequiel capítulo 1, do 1 ao 18, eu vou pedir para a pastora ler para mim, Ezequiel do 1 ao 18, 1 ao 18. Lê para nós, pastora, por favor. Do versículo 1 até o 18. Isso, amém. Ezequiel 1, do 1 ao 18. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. A mão direita todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia todos os 4. E os seus rostos e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Deus seja louvado. Então esta palavra, queridos, ela inspirou o coração daquela mulher cheia do Espírito Santo, cheia de vontade de fazer a obra de Deus, desejosa, dedicada, empenhada a pregar o Evangelho aos necessitados. Esta mulher, ela tinha no seu coração um único desejo: levar Jesus Cristo ao coração daqueles que precisavam conhecer a salvação. Então, dentro desta proposta, ela viu o rosto da águia, rosto do leão, rosto do boi, rosto do homem. Então ela disse assim: quadrangular, o Evangelho quadrangular, o Evangelho que prega um Jesus que salva, que cura, que batiza e que muito em breve voltará. Este é o propósito: sermos salvos, sermos curados, sermos renovados pelo Espírito Santo e termos a certeza de que muito em breve Ele vai voltar. Aleluia. E que o nosso maior propósito nesta terra é viver e caminhar, trilhar este caminho, viver a nossa vida buscando
a salvação. E a salvação, querido, ela não é conquistada por mérito, ou por tempo, ou por capacidade, ou por individualidade. Ela é conquistada através de uma vida com Deus. Então, a presença de Deus na vida dela, lá em Oakland, na Califórnia, diante de 8.000 pessoas, ela exclama quando ela lê esse texto, o Evangelho Quadrangular. Então, no dia 1º de janeiro de 1923, ela inaugura Angelus Temple, um templo maravilhoso, lindo, que você pode procurar depois aí na internet. Angelus Temple. Vou fazer melhor. Pode falar, pastor. Irmão Tiago, né? Faz um oizinho assim, né? Aí, né? Manda um oizinho na live. O irmão Tiago depois vai providenciar para nós. E nós vamos postar uma foto aí na página da igreja, que nós vamos tirar da internet, né? Ele vai colocar aí para nós na página da igreja. Amém, uma boa. Foto do Angelus Temple para você conhecer. Ele ainda está de pé, né? Em funcionamento até os dias de hoje. Continua sendo a sede mundial da igreja, na cidade de Los Angeles, um lindo prédio com capacidade de 5.000 pessoas. E ela, olha que coisa linda o trabalho desta mulher, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, dedicada, empenhada a levar o Evangelho a todos os necessitados. Ela inaugura este templo, queridos, no dia 1º de janeiro de 1923, dando início à International, deixa eu ler aqui porque é um nome gigante, tá? International Church of the Foursquare Gospel. Igreja que bom que Internacional. Ele que tá lendo, né, queridos? Porque eu já teria enrolado a língua 7 vezes para dizer aquilo ali. Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Por que internacional, queridos? Porque ela tinha uma chama no coração dela que ardia. Ela sabia que este evangelho tinha que ser pregado a toda criatura. Amém. Tinha que ser pregado a toda criatura. E o que ela faz? Pouco tempo depois, deixa eu pegar minha cola aqui no meu celular, pastora, tá? Roubei a cola. Ela roubou aqui o meu celular. Eu fiz aqui um resuminho, porque eu não sou legal de datas, tá, irmãos? Mas eu coloquei aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Tá? Ela inaugurou, queridos, no dia 6 de fevereiro de 1924, a primeira rádio evangélica dos Estados Unidos e uma das primeiras do mundo, a KSFG. E 34 dias depois de ter inaugurado o Angelus Temple, ela inaugurou o primeiro Instituto Teológico Quadrangular, que está em pé até hoje. E lá neste instituto foi formado o fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, Reverendo Harold Williams. Então, queridos, olha que coisa incrível, que coisa interessante. Fala, pastora, fala. Talvez alguém que tenha pego a live já no meio do caminho, né, pense assim, mas por que vocês estão falando? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Sim. Acham que a gente está, que palavra eu posso usar? Idolatrando. Não é isso, nós estamos compartilhando contigo o testemunho de alguém que tinha no seu coração a chama ardente daquilo que a palavra do Senhor diz. Porque há um ordenamento do Senhor para as nossas vidas. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E ela moldou a vida dela para realizar esse desejo, né? Você imagina, quando uma pessoa, em 1923, né, tinha pregado o evangelho para tantas pessoas, a ponto dela poder juntar recursos financeiros. E eu queria te dizer, olha nós mulheres, quantas vezes hoje nós dizemos, não, mas aqui nós somos injustiçadas, porque o mercado, né, profissional, porque não sei o quê, porque na igreja talvez eu tenha sido preterida. Queridos, imagina em 1920, né? Imagina em 1920 as dificuldades. Com certeza. Que ela poderia dizer, não, eu não vou fazer, porque tem essa dificuldade, tem aquela. Exato. Né? Eu fui desrespeitada em X lugar, eu não tive apoio aqui ou ali. Ela poderia dar, se ela quisesse, muitas desculpas para não fazer. Mas o compartilhamento desse testemunho é para te dizer, olha, em 1923, uma igreja liderada por uma mulher, quer dizer, tinha tudo para dizer assim, não dá, não consigo, né? Literalmente. E o Senhor usou ela para construir um templo que abrigava 5.000 pessoas, abriga 5.000 pessoas. E a visão de reino dela
de formar outros líderes, Amém. outros pastores, para cumprir a grande comissão. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Né? Até que o pastor chegou no reverendo, né? Que se formou lá no Instituto Teológico, lá em Los Angeles, e com a chama missionária ela enviava para vários lugares, e um deles, né, que é minha língua enrola, não posso falar o nome dele. Pastor Harold Williams, Isso. ele aceitou Jesus no Angelus Temple. Ele conheceu a esposa dele 4 anos depois, na reunião de jovens desta igreja. Então, se tem jovem aí, diga glória a Deus, né? Eu vou conhecer a minha varoa nos caminhos do Senhor, amém? a dedicação, queridos, dessa mulher inspirou a vida de muitos jovens. A dedicação desta mulher inspirou a vida de muitas pessoas. O que eu quero dizer para você? A história, claro que eu resumi aqui porque o tempo não permite, eu estou olhando para o relógio, por isso que eu estou olhando para cima, tá? Não permite, queridos, que a gente venha detalhar todos os detalhes, porque é uma história linda que você pode procurar a biografia dela na internet, está lá. Ela foi conhecida pela revista Time como uma das personalidades do século XX. Gente, é incrível. A história de Aimee Semple McPherson é um testemunho de uma mulher determinada a pregar o evangelho, determinada a enfrentar completamente todas as barreiras, e a principal barreira que ela enfrentou, querido, foi justamente a perseguição pelo fato dela ser mulher. Ela foi injustiçada, ela foi acusada indevidamente, levantaram calúnias contra ela, que depois foram derrubadas, porque ela era uma mulher cheia do Espírito Santo. Então, todos tentavam encontrar na vida dela um pequeno uma pequena vírgula, um pequeno ponto para tentar evitar que esta mulher fosse o que ela foi. Porque simplesmente, querido, esta igreja, ela sabe quantos cultos ela fazia no Angelus Temple? Angelus Temple, né? Porque em inglês é Temple. A gente aportuguesa um pouco, né? Ela fazia no Angelus Temple 21 cultos por semana. Este templo tinha capacidade para 5.000 pessoas. E ela reunia em diferentes momentos, 21 vezes por semana, todas essas 21 vezes com o Angelus Temple lotado. E formando líderes e formando homens e mulheres desejosos de pregar o Evangelho. E aí nós temos então o jovem Harold Williams, que se forma como pastor lá no ITQ, o primeiro ITQ, e lá no Life College, né, que era o nome do primeiro ITQ, ele inicia um trabalho próximo à cidade de Califórnia, até que ele sente o chamado para a missão internacional. E na década de 50, finalzinho da década de 40, ele sai dos Estados Unidos com a sua esposa, jovens, eles passam pela Bolívia, e eles vêm circulando até que eles chegam no Brasil. E no Brasil, eles então vão para a cidade de São João da Boa Vista. E lá, em 1950, em São João da Boa Vista, olha que coisa inteligente que ele fez. Ele dava aula de inglês para aprender português. Então ele se sustentava dando aula de inglês e aprendia o português. E aí no dia 15 de novembro de 1951, ele funda a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, na cidade de São João da Boa Vista. E a história de Harold Williams, uma história de um homem determinado a fincar o Evangelho Quadrangular, a cravar a bandeira do Evangelho Quadrangular neste país. São João da Boa Vista, ele inicia o trabalho e ele está incomodado. Tem um vídeo dele, queridos, depois a gente vai compartilhar esse vídeo, pastor, o link dele, para quem quiser assistir, porque ele registrou tudo em vídeo. Então ele está incomodado porque a igreja não cresce e ele está determinado que ele quer ver o Evangelho Quadrangular se alastrar no Brasil. Então ele faz um jejum de 40 dias, irmãos, e 40 noites. Só a gente pregou sobre jejum na semana passada. Ele faz um jejum, né, de alimentos de 40 dias e 40 noites. E naquele jejum, Deus dá uma visão para ele de tendas. Ele pega um avião, vai nos Estados Unidos. Nessa época já, o presidente internacional da Igreja do Evangelho Quadrangular era o filho da pastora Aimee. Para quem, até não falei, né, pastora, mas
A pastora Amy, ela determinou tanto a vida dela ao ministério, ela se entregou tanto que ela morreu jovem, ela foi recolhida jovem. Seu corpo físico não suportou a entrega desta mulher, a vida intensa que ela viveu pregando o evangelho, a intensidade da vida dela, a intensidade que ela se dedicou ao evangelho. Só para vocês terem uma ideia, ela foi inclusive sequestrada. Ela permaneceu mais de 30 dias sequestrada. E isso não apagou, isso não desmotivou, não desmobilizou o chamado dela. Ela viveu intensamente. Né? Ela com certeza, né? Ela poderia declarar, e se ela não declarou isso, acabei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Então seu filho encontra ela um dia em que ela pregou o seu último sermão. A igreja estava lotada. E ali ela pregou e ela deitou na cama e o Senhor a recolheu. Seu filho a encontrou no dia seguinte e ele assumiu, e durante mais de 44 anos ele presidiu a igreja. Ela faleceu em 27 de setembro de 1944. Isso, a pastora está com a colinha aqui, né? 1944, viveu uma vida intensa. Procura para mim o nome do filho dela, que eu não gravei aqui. E daqui o nomezinho dele para mim. Reverendo Rolf McPherson. Ela teve um casal de filhos, Rolf McPherson e Roberta Semple Salfer. Então, o reverendo Rolf McPherson presidiu a igreja de 44 até 87. E durante esses mais de 44 anos, o pastor Harold Williams foi até o reverendo Rolf. Disse: reverendo, eu tive uma visão e eu preciso que a igreja americana patrocine essa visão. Eu preciso de uma tenda. E queridos, é incrível porque no vídeo você vai poder ver que todas as igrejas quadrangulares americanas, elas fazem campanhas de doação para o reverendo Harold Williams adquirir a primeira tenda. E ele então adquire a primeira tenda, ele volta para o Brasil, pastora, compra a primeira tenda e ele monta no bairro Água Branca, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Ele levanta pela primeira vez a tenda. A primeira tenda, a tenda número 1. E queridos, ele se prepara, ele se determina. E aí você vai ver no vídeo o primeiro culto que ele realizou na tenda. Ele está lá esperando no seu órgão, né? Porque ele tocava e cantava. E ele estava aguardando, e daqui a um pouquinho as pessoas começam a chegar. Daqui a pouquinho aquela tenda está lotada. Aquela tenda não cabe mais gente. E o Espírito Santo é derramado naquele lugar. E agora o reverendo Harold Williams vê todos os dias, irmãos, aquela tenda tem gente na rua, tem fila de gente esperando para entrar. E olha que coisa incrível, que coisa maravilhosa. As pessoas começam a entregar o coração para Jesus e o reverendo diz assim: irmãos, nós precisamos de pessoas que aceitaram Jesus, de voluntários que aceitaram Jesus, que aceitem pregar este evangelho. Irmãos, com 30 dias de tenda na cidade de São Paulo, o reverendo Harold Williams está levantando missionários. Homens e mulheres que tinham aceitado Jesus há 30 dias atrás e que agora estão dizendo: sim, eu vou pregar este evangelho, eu vou levar esta palavra. De 1952 até 1954 inicia a Cruzada Nacional de Evangelização. Outras tendas são levantadas. Agora existem tendas no interior de São Paulo, tendas chegando em Curitiba, tendas indo para o Rio de Janeiro. Irmãos, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está se alastrando, o evangelho quadrangular está avançando no interior do Brasil. E queridos, tem um ícone que marcou meu coração. Num determinado momento, a quantidade de pessoas que aceitaram Jesus era tão grande que a igreja não aluga um ônibus. A gente está acostumado a alugar ônibus, né, irmãos? Sabe o que eles alugaram em São Paulo para batizar? Um trem. Você imagina, queridos, um trem lotado, a bandeira do evangelho quadrangular tribulando na frente daquela locomotiva, e aquele trem lotado de pessoas cantando: eia salvos, avançai, o evangelho quadrangular. Queridos, é lindo demais,
Nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver este evangelho. Hoje, só no Rio Grande do Sul, nós somos mais de 800 igrejas. O evangelho quadrangular que prega um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que batiza e um Jesus que muito em breve voltará. Harold Williams entrega a sua vida, se determina, é um aplicado ao evangelho, assim tal como a sua mãe na fé, pastora Aimee Semple McPherson. E a glória de Deus resplandece. E hoje, só para você ter uma ideia, o sol não se põe sob a bandeira quadrangular, porque ela está presente em mais de 150 países no mundo. E este evangelho hoje é pregado com um coração aberto ao Senhor Jesus Cristo. Porque a doutrina quadrangular que nós vamos falar na semana que vem, pastora Vanessa, ela está embasada, arraigada e fundamentada na palavra de Deus. É um evangelho que nasceu no coração de Deus. É um evangelho que tem por propósito levar as pessoas ao Senhor Jesus. Pastor Mário de Oliveira, que trouxe o evangelho quadrangular, jovem, ainda bem jovenzinho, para o Rio Grande do Sul. Ele veio para cá, queridos, com o coração aberto, determinado. E hoje ele é o nosso presidente nacional. Pastor Jack Welk é o pastor da Igreja Mundial. E, queridos, é bom você conhecer um pouco a história da sua igreja. É bom você saber como esta igreja nasceu. Ela nasceu no coração de Deus. Esta mulher determinada, enfrentando todas as adversidades. Você imagina uma jovem ficando viúva, voltando de um país estranho, voltando de um lugar estranho, voltando com seu coração rasgado, e isso não tirou de seu coração chamado. Mesmo suportando e sofrendo as consequências da perda, mesmo vivendo momentos difíceis na sua caminhada, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo, com certeza, muitas vezes sofrendo, com um espírito machista. Me desculpe, irmãos, mas eu não consigo crer que isso vem de Deus. Vendo o testemunho desta igreja, não é porque eu faço parte dela, não. Mas eu quero dizer para você, irmã, você que muitas vezes se sente frustrada, você que muitas vezes se sente fragilizada, olha para a história desta mulher. Uma mulher que nasceu no início do século passado. Se nós olhamos ainda para os dias atuais, estamos no século 21, e nós vemos ainda o quanto as mulheres precisam ser cuidadas, respeitadas, o quanto as mulheres ainda precisam ter os seus direitos preservados e valorizados. E eu digo, muitas vezes eu ouço, pastora, algumas pessoas dizerem, não, porque a mulher não pode pregar. Meu Deus, olha a história de Aimee Semple McPherson. Poderia citar outras. Tem outras mulheres que nós poderíamos citar. Inclusive mulheres atuais, pastoras atuais, que pregam o evangelho, que levam a palavra do Senhor. Só para você ter uma ideia, querido, para você conhecer um pouco da história da igreja quadrangular aqui na nossa região. Para quem não sabe, a igreja do evangelho quadrangular, na região onde nós fizemos parte, que é a região de Guaíba, ela foi trazida para esta região por uma mulher. Fala um pouquinho dela, pastora, porque tu foi filha da fé dela. Esse ano faz 7 anos que o Senhor recolheu ela. A reverenda Neuci Faleiro. Você sabe que com certeza ela foi, vamos dizer assim, contagiada, Amém. Pela missão que a Aimee tinha. Ela chegou em Guaíba e ela abriu igrejas, abriu trabalhos, enviou missionários e filhos na fé para muitos lugares, toda a região carbonífera fazia parte da nossa região. Toda a região. Foram pastores e missionários que ela treinou e enviou. Barra do Ribeiro para cá, todas as cidades. De Tapes para cá, de Butiá para cá. De Butiá para cá. De São Jerônimo para cá. Eu botei Butiá para cá porque a região carbonífera incluía Butiá, Toda essa região ao nosso redor,
foram pessoas que ela treinou, né? Ouviu a voz do Senhor, que aquela pessoa era escolhida e enviou, né? E quem teve a grata felicidade de conviver com ela sabe que ela era uma pessoa de oração, de unção, uma pessoa que tinha um cuidado pelas almas, né? Amor de mãe, né? Um amor de mãe, isso né? aí. Chegava a ser aquele amor assim que às vezes, né? Ela dizia assim, não, eu nunca... Ontem ainda eu conversava com uma outra pessoa e eu acho que isso, né? É uma postura que a gente tem que ter. Jamais ela dizia assim, não, tu para tudo e desce porque tu tá errado. Ela te tratava, né? Era firme, claro, dizia o que precisava ser dito, mas era com muito amor, com muito carinho, né? Cuidou cuidou de uma igreja formando muitas pessoas. Formando muitas pessoas, né? E eu sou grata a Deus porque o Senhor usou a vida dela, né? Usou a vida dela para que muitos de nós, para que eu fosse alcançada, para que muitos da minha família fossem alcançados, né? Muitas pessoas que hoje nós encontramos nos eventos de pastores, a gente diz, esse é pastor, aquele é pastor, com certeza conheceu o evangelho através da vida dela, né? Então, para mim foi uma alegria imensa poder ter partilhado, né? Bons anos da minha vida, mais de 20 anos, na verdade, eu convivi com ela, né? E sou grata ao Senhor por Ele ter me permitido conviver com aquele exemplo de mulher, né? Que era incansável, que não tinha dia, que não tinha hora, não tinha né? noite. Se doou para o Evangelho, né? Ela entregou a vida dela ao Evangelho. Reverenda Neuci Faleiro, ela foi uma das 2 primeiras superintendentes mulher no Brasil, né? Na nossa igreja, a gente usa, né, esse nível hierárquico, né? Então, o pastor presidente de uma região, ele é o superintendente. E a reverenda Neuci Faleiro, ela teve uma vida de integridade, de determinação, e com essa super região que abrangia todas essas cidades que nós falamos, depois houve reestruturações, a igreja cresceu, mas tudo a partir do quê? De um coração determinado de uma mulher, que colocou no seu coração um propósito. Um dia desses, pastor, eu vi uma foto bem antiga, do início da década de 80, ou final da década de 70, que aparecia ela, ali em Guaíba, pregando o Evangelho, pregando com amor, com determinação, com uma dedicação. Eu, queridos, na minha infância, me lembro de estar ali na igreja sede em Guaíba, e ela pregando a palavra com autoridade, e ela sendo usada por Deus de uma forma incrível. O que é que eu quero dizer para você nesta noite? Não sei se a pastora quer complementar mais alguma coisa. Veja bem, queridos, nós hoje falamos um pouquinho da história da Igreja do Evangelho Quadrangular. Internacional, nacional, estadual e regional. Fizemos este apanhado para você conhecer, para você entender. São testemunhos de homens e mulheres que entregaram a sua vida ao Senhor, que disseram, eis-me aqui, envia-me a mim. Entenda uma coisa, meu amado. O Senhor está batendo a porta do teu coração. Ele quer te usar como instrumento nas mãos dele. Ele quer que você seja um anunciador deste evangelho, que anuncia um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que batiza e que muito em breve ele vai voltar. Nós não podemos perder esta chama. Esta chama tem que estar viva e acesa no nosso coração. E na próxima terça que vem, nós vamos falar um pouco sobre a doutrina. Nós vamos entrar profundamente dentro de cada um desses princípios que são a base, né? Que embasam a doutrina quadrangular. E tudo, queridos, através da palavra de Deus. Essa doutrina está aqui. Ela não nasceu no coração de um homem. Ela não foi fundamentada por um propósito institucionalista religioso. Ela foi criada no coração de Deus. Que nós possamos viver este chamado. Que nós possamos deixar arder no nosso coração a chama por almas. Depois eu vou compartilhar e peço que você assista o link desse vídeo que conta a história da igreja quando ela chegou no Brasil. Amém. Quando o reverendo Harold Williams iniciou lá em Água Branca, né, na cidade de São Paulo, a primeira tenda, a tenda número 1. Que você possa ser inspirado, que nós possamos ser inspirados pelo testemunho daqueles que vieram antes de nós.
Vamos ouvir o chamado do Senhor. Vamos pregar o Evangelho. Porque este rio, que foi a visão que a nossa fundadora viu, de pessoas que estão sendo levadas a uma cachoeira que deságua no inferno. Irmãos, isso é uma realidade. Hoje nós tivemos uma triste notícia, uma das irmãs colocou ali, né? Que Deus nos dê força nesse tempo de coronavírus. Eu não sei, a irmã colocou agora. Sim. A irmã Vera colocou a mensagem. Verdade, irmã Vera, que Deus nos dê força. Só hoje, irmãos, só hoje o coronavírus ceifou no Brasil 600 vidas. Somente hoje. Inclusive, falando nesse assunto, eu gostaria de pedir que você incluísse nas tuas orações o pastor Josué e a sua esposa. Reverendo Josué Benson. E a sua esposa. Presidente. Eles são líderes da nossa igreja no Pará. Isso. Né? E eles estão acometidos pelo Covid-19, estão internados. Né? E tem uma frase da filha dele, quando ela dá a notícia e pede que a igreja ore, que tocou profundamente meu coração. Ela disse: eu que sempre dividi eles com vocês, quero dividir também esse momento para contar com as orações de vocês. Então que nós possamos estar orando quando você for orar. Amém. Se antes de você dormir você tem o hábito de orar, que você possa colocar nas tuas orações, né? Pastor, eu não vou conseguir decorar o sobrenome dele. Não te preocupe, querido. O Senhor Jesus sabe quem Ele é. Glória a Deus. Né? Erga a tua voz num clamor como igreja. Nós dizemos: Deus, né? Orando pela vida do pastor Josué e da sua esposa, que me fugiu o nome dela agora. Meu cérebro está dizendo é com M, né? Orando pela vida do pastor Josué e da sua esposa. Junto, que você possa dizer: Senhor, através da vida deles, orando por eles, nós estamos orando por todas as vidas acometidas por essa doença. Glória a Deus. Nós precisamos fazer o nosso papel. Aleluia. Orar e clamar para que o Senhor derrame cura na nossa nação. Aleluia, Jesus. Então, queridos, que você possa, só para você saber quem é a nossa fundadora, pastora Aimee Semple McPherson, ela escreveu muitos hinos, pastor, inclusive óperas. Imagina uma ópera cristã adorando a Deus. E ela escreveu: avante, pois, e sem cessar, o Evangelho anunciar. O hino da cruzada, o hino da igreja do Evangelho quadrangular, traduz o que ardia no coração dessa mulher. Que nós possamos viver, querido, este Evangelho, o Evangelho quadrangular, que prega aquele que salva, aquele que cura, aquele que batiza e que muito em breve voltará. Nós vamos orar agora por você, que Deus venha te abençoar. Depois, pastor, a gente compartilha na íntegra ali o link do vídeo que está lá no YouTube, é público, você vai poder assistir. Primeira vez que eu assisti, pastora, eu derramei as lágrimas. Mas eu chorei só de contar. Só de contar, né? Porque só é lindo, de te ouvir contar. É lindo demais aquilo que Deus tem feito através da Igreja do Evangelho Quadrangular. Que nós possamos viver o amor de Jesus. A essência deste Evangelho, ela se acenda no nosso coração. Fecha os teus olhos, nós vamos orar neste momento. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, e vamos orar pelas almas que estão necessitadas. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus está batendo na porta no teu coração. Ele quer te usar. Deixa Ele te fazer um instrumento nas mãos dele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós chegamos na tua presença nesta noite. Espírito Santo de Deus, vá ao encontro desta alma. Sim. Eu sinto, Senhor, que o Senhor está fazendo muitos corações arder neste momento. Meu Pai amado, que este coração arda agora, este coração seja inspirado, este coração seja renovado e que haja, Senhor, na vida desta mulher, deste homem, deste jovem, desta criança, o desejo ardente de pregar o teu Evangelho. Sim, meu Deus. De anunciar o Evangelho. Sim, de levar a palavra de salvação ao coração do necessitado. Verdade. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Sim, meu Deus. Reveste, renova, transborda o coração desta vida que está aí do outro lado, Senhor amado. Está segurando seu celular. Oh, Espírito Santo, toma ele agora. Sim. Eu sinto, meu amado, que tem pessoas que estão sendo cheias. Sim. Você está sentindo o teu
peito agora aquecer. O calor do Espírito Santo está invadindo a tua alma. O Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração. Oh, querido, diga: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu recebo o teu chamado. Eu estou pronto, eu estou pronta. Eu estou à tua disposição, Senhor. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus se manifestar. E eu creio que ela está enchendo o teu coração aí do outro lado. Ela está transbordando a tua alma aí do outro lado. Avante, pois, e sem cessar o evangelho anunciar. Nada vai nos barrar, nada vai nos impedir. Querido, hoje é a hora, agora é o dia, agora, neste momento. Se Deus está tocando no teu coração, não espere, fale dele. Pregue, anuncie este evangelho, leve esta palavra ao necessitado, seja a boca de Deus, seja instrumento nas mãos de Deus. Deixa ele te usar, deixa ele fazer morada no teu coração, para que você possa declarar, que nós possamos declarar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia! O Senhor quer fazer de nós vasos nas mãos do olheiro. Seja cheio do Espírito Santo esta noite. Amém? Deus seja louvado, a glória dele está neste lugar. Eu sinto a presença de Deus, irmão, que ela possa te encher, que ela possa transbordar o teu coração, que você possa arder na presença do Espírito Santo. E em nome de Jesus, nós vamos vencer, nós vamos passar por cima de todas as adversidades. E eu creio, querido, que juntos somos mais fortes e a glória de Deus está conosco. Que Deus te dê força, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amém? Que Deus ele possa fazer grandes coisas na tua vida, pastora. Amém, queridos. Antes de encerrar, eu quero te dizer que nós estamos fazendo os cultos no domingo já em 3 horários: às 8h30, às 9h30 e às 10h30. Esses cultos estão com um número máximo de pessoas de 22 pessoas, que é o número que comporta lá na igreja de acordo com o decreto de lei. Entenda que quando nós dizemos que nós abrimos a igreja para que você vá, caso você sinta no teu coração o desejo de ir e a necessidade de ir à igreja. É claro que nós entendemos que muitas pessoas, e principalmente aquelas que são do grupo de risco, devem continuar sim mantendo o seu isolamento. Queria dizer para o pastor, é óbvio que nós que continuamos tendo que ir trabalhar, por exemplo, não seria até ingênuo da nossa parte dizer que nós não vamos fazer o culto porque nós temos que fazer o isolamento, sendo que nós dois temos que sair diariamente, né, para cumprir o nosso trabalho. Então, com todo cuidado, usando máscaras, né, passando álcool gel, né, mantendo o distanciamento, né, de 1 metro e pouco, como prevê ali 1,5 metro, não me lembro qual é a distância exata agora, que você possa, se você assim desejar, participar conosco. Mas se você assim desejar, eu preciso que o mais rápido possível você envie mensagem, né, dizendo qual é o horário que você gostaria. Eu inclusive fiz uma coisa hoje, pastor. Se você olhar no Facebook da igreja, tem a página, tem a foto, né, da live de hoje, Terça do Crescimento. Se você clicar em cima da foto, ele vai abrir automaticamente a caixa de mensagem para você mandar uma mensagem no Facebook da igreja. Clica na foto que você vai ver, né, que ele vai abrir para você enviar uma mensagem para a igreja assim que você clicar. Então, se você deseja participar do culto no domingo, 8h30, 9h30, 10h30, que você possa já reservar o teu horário da tua família. Amém? Se a gente não se encontrar antes disso, amanhã nós temos live do grupo de mulheres às 8h30. Eu te espero para a gente compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor. Amém? Olha aí que benção, a irmã Aline colocou ali, é forte a presença de Deus. Amém, irmã Aline. Amém. A Janete compartilhou também uma experiência maravilhosa que ela teve na presença de Deus com os meninos esse fim de semana. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Deus é maravilhoso, a presença dele é sublime, nos renova, nos reveste. E homens e mulheres como esses que nós damos o testemunho aqui da vida deles, nos inspiram. Amém. Nos inspiram a nós irmos à frente, avançando. A malária, a febre tifoide não
trancou, não impediu o ministério da pastora Aimee Semple McPherson. Ela passou por uma pandemia de malária na China, de febre amarela no Canadá, e isso não impediu que ela fosse avante, ganhando milhares de pessoas para Jesus. E aliás, através do ministério dela, centenas de milhares de pessoas no mundo todo têm sido alcançadas para Jesus. Queridos, seja forte. Seja usado nas mãos de Deus. Usado e ousado. Amém. Usado e ousado. Deixa Ele te usar. Eu sinto no meu coração, pastora, que tem pessoas do outro lado aí da live, que Deus está batendo na porta do teu coração para te falar dele. Irmão, eu não posso terminar essa live de te dizer, ouça a voz de Deus. Eu não posso terminar esta live de dizer para você, ouça a voz de Deus. Seja usado e ousado. Deixa Ele te usar. Que tu vai ver maravilhas sendo feitas através de você, por Ele. Amém? Que Deus te abençoe. E também, pastora, além do nosso Facebook, você pode, pelo www.ieqcentronovo.com.br, você pode acessar a nossa página na internet, o nosso site na internet. Amém. E lá também você pode optar o horário que você quer participar do culto. É importante, queridos, se você está, ninguém disse, pastora, você tem plenas condições, com toda a proteção, com máscara, lá você vai ver que as janelas estão abertas, que a gente está tomando todos os cuidados necessários para que nós possamos nos reunir na presença de Deus, adorando o nome do Senhor, bendizendo Ele. Nós esperamos você lá, domingo, conosco, presencialmente, amém? Amém. Um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. E amanhã, live de mulheres. Amém? Amém. Beijo no coração. Tchauzinho.